Então, tá ok. Bom dia a todos. Bom, o trabalho que nós iremos apresentar, ele vai tratar sobre a evolução dos usos na Avenida Prefeito Roque Vernalha, em Paranaguá, Paraná, no decorrer do ano de 2008 a 2018. Esse trabalho foi desenvolvido e elaborado por Marcos Furuzawa e por mim, sob a orientação e tutela do professor Emerson Luiz Anetti. Bom, para a gente contextualizar, né, começar contextualizando a problemática que a gente vai trazer à tona, o crescimento rápido e não planejado de nossas cidades acaba criando uma condição inadequada para as pessoas que ali habitam. Elas acabam tendo uma perca da qualidade ambiental, isso traz dificuldade de que eles tenham acesso a alguns tipos de direitos que são básicos, né, para que eles residam naquele local. Seria a moradia digna, acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto, ambiente saudável e acesso ao lazer e à mobilidade urbana. A gente traz também, para exemplificar o que seria essa dita qualidade ambiental, uma citação de Tonetti, que seria: a qualidade ambiental urbana pode ser definida como uma amplitude de condições favoráveis do ambiente urbano, que suprem as necessidades fisiológicas e psicológicas do ser humano. Então, esse trabalho que nós elaboramos, fazendo uma análise da evolução ali dos usos e ocupações da Avenida Prefeito Roque Vernalha, ele busca demonstrar essas mudanças da qualidade do ambiente, e também a gente tem a ambição, assim, de contribuir para que propostas sejam elaboradas na gestão futura do município. Os objetivos do nosso trabalho analisar a evolução desses usos ao longo da Avenida Prefeito Roque Vernalha, que está situado na área urbana do município de Paranaguá, na região costeira do Paraná, entre os anos de 2008 e 2018. E também comparar qualitativamente a distribuição dos usos ao longo da avenida, e quantitativamente o percentual de ocupações dos usos no nível do lote. Para Nutt, a urbanização é um processo que somente o homem pode produzir, né? Somente o homem é capaz de produzir esse processo de urbanização, porque ele acaba buscando meios de transformar esse ambiente natural em um ambiente artificial. Não propositadamente, mas sim tentando trazer benefícios para si próprio, ele acaba comprometendo a qualidade de vida das pessoas que ali habitam. Segundo Nutt, também a mudança do ambiente natural, ele é algo que não pode ser revertido, ele não pode ser impedido, ele é um processo que acontece naturalmente. Porém, essa transição, ela sempre deve ser acompanhada de um processo de planejamento integrado, para que as significativas transformações não tragam consigo mudanças negativas. A nossa área de estudo, observando por uma ótica mais ampla, ela se dá no município de Paranaguá, que é um dos 7 municípios do nosso litoral paranaense. A cidade de Paranaguá é apenas o 5º município em extensão territorial, porém, ele é o município com maior representatividade dentro desse grupo de municípios. Atualmente, 87% da população de Paranaguá reside em áreas urbanas. Quando a gente fala sobre a questão da representatividade, a gente está atrelando essa representatividade à atividade portuária do Porto Dom Pedro II. Essa representatividade se dá pelo meio da economia. O porto foi inaugurado em 1935, ele é o 2º maior porto brasileiro em volume de exportação, e na América Latina ele é o 1º em movimentação de grãos. Para a gente exemplificar, né, essa simbiose que ocorre entre a cidade de Paranaguá e o porto, Tramujas, ele traz a seguinte citação, que Paranaguá nasceu porto, vive e respira porto e continuará porto, centro da prosperidade, da riqueza, do desenvolvimento e da cultura local. Focando mais na nossa área de estudo, aumentando o foco especificamente sobre a Avenida Prefeito Roque Vernalha, ela fica situada na área urbana do município de Paranaguá, e ela é uma importante via de circulação.
Nós acreditamos que a escolha dessa via, ela foi motivada principalmente por dois fatores que ela possui. A questão de que ela é uma das poucas avenidas que ela é cortada pela linha férrea e também pela BR-277, que invariavelmente levam ao porto, né? E ela também atravessa 7 bairros da cidade, 7 bairros densamente povoados. Seria o Jardim Eldorado, o Jardim Alvorada, a Vila Paranaguá, o Porto dos Padres, Vila Cruzeiro, Vila Guarani, até o bairro de Beira Rio. O total da extensão da Avenida Prefeito Roque Vernalha é de 3 quilômetros. Com relação à metodologia, a gente usa um método desenvolvido por NUT, que ele avalia a qualidade ambiental das cidades. Ele se utiliza de indicadores baseados em princípios do planejamento da paisagem. Ele leva em consideração a sobreposição de indicadores negativos de critérios previamente selecionados, gerando uma gradação da qualidade do ambiente. E um dos principais componentes que ele toma como indicador é a forma como o solo urbano é utilizado e o seu potencial nível de poluição. O levantamento de campo que nós realizamos do solo da Avenida Prefeito Roque Vernalha foi realizado nos meses de março e abril de 2018, e os dados coletados, a gente montou em uma carta temática para poder ser comparado com as mesmas informações coletadas no ano de 2008, em uma escala apropriada para que pudesse ser visualizada nesta apresentação e no texto apresentado também. Na coleta de dados, nós consideramos apenas o que podia ser visualizado através ou da calçada. Não houve uma verificação do interior de cada lote para a gente definir qual seria o potencial poluidor dele. Mas esse foi o mesmo critério apresentado e utilizado também por NUT em 2008. Então, a metodologia de gradação, ela é dividida em 3 níveis, né? Então, tem o primeiro uso, que ele não tem nenhum potencial de causar poluição, seriam os usos residenciais, as EUPRES, que seriam os espaços públicos livres de edificações, e os terrenos baldios. A gente traz uma valoração para ele de número 0, e é representado pela cor bege, né? O segundo potencial, né, o segundo grupo de potencial causador de poluição seriam as padarias, as farmácias, as escolas, os hospitais, os escritórios de contabilidade, as pequenas lojas, mercearias, mercados de bairro, floriculturas, alfaiatarias e banca de revistas. Ele tem um menor potencial de causar poluição. A gente dá a valoração número 1 para ela, para esses empreendimentos, e a cor é marrom. E o terceiro uso, que seria o de maior potencialidade de causar poluição, seriam as instalações portuárias, os armazéns, as indústrias, os estacionamentos, os postos de gasolina, clínicas, oficinas mecânicas, empresas de manutenção de aparelhos portuários, serralherias, autoelétricas, autopeças, oficinas de instalação de som automotivo, funilaria, oficinas de conserto de fogões e geladeiras, bares, boates e transportadoras. A valoração dele é 2, é o maior potencial de causar poluição, e ele é representado na carta que nós apresentaremos na sequência pela cor vermelha. Oi, professor Leandro, professor Emerson e professor Everaldo. Saudades de vocês, né? Tenho a dizer que sinto falta, né, das nossas conversas, né? E que essa pandemia deixou, assim, para mim, assim, um vácuo muito grande. E que essa convivência entre os professores e os colegas de trabalho me fizeram, assim, muita falta, assim, sabe? A convivência e a orientação dos professores, né? Eu vou apresentar agora os resultados dessa comparação
que foi feito pelo professor Emerson, no ano de 2008, em relação ao mesmo trecho que ele analisou agora em 2018. Vou fazer uma comparação desses dois resultados. Essa carta temática, aqui do lado esquerdo, aqui, ele foi o resultado da pesquisa do professor Emerson, em 2008, e do lado direito é o mesmo local, só que com a nossa observação. Então, a gente percebe aqui, entre as duas cartas temáticas, entre 2008 e 2018, que houve uma sensível mudança de ocupação dos solos, sabe? Entre esses 10 anos, né? Embora pudesse parecer que tivesse uma grande mudança de ocupação, mas houve pouca. Talvez, se houvesse uma anterior ao professor Emerson, em 2008, e estivesse 10 anos atrás, talvez a verificação fosse maior, né? Mas foi pouco. Vamos para frente, professor. Aqui, em 2008, o total dos lotes que o professor verificou foram 316. Desse total, 4 eram os lotes livres de edificações, que representavam 1,26%, 9 terrenos vazios, que representavam proporcionalmente 2,85%, 105 residências, 157 em pequenos comércios e 41 com maior potencial causador de poluição. Do lado direito, nós temos a análise que eu fiz desses mesmos lotes, nos mesmos 316, em 2018. A gente vê que na segunda linha ali, aparece que já aqueles 9 lotes que eram terrenos vazios, que em 2008, hoje não existem mais, né? E que a maior diferença que teve foi a diminuição das residências e uma maior ocupação por os usos de menor potencial de poluição. Vamos para frente, professor. Eu fiz fizemos aqui, né, um pequeno gráfico para demonstrar visualmente somente o aumento e a diminuição das ocupações dos lotes, né. Então, a gente vê que do lado esquerdo, as unidades livres de edificação e residência, eles diminuiu, do meio é a do menor potencial, que teve o maior impacto, e o da direita, que é o vermelho, que teve o maior potencial, visualmente, né? Vamos para frente, professor. Então, conforme o professor Nutt, na metodologia que ele utiliza, a gente faz uma análise sobre a utilização do lote, e aqui fizemos aqui uma representação que é fácil de visualizar. No Google Earth, essa imagem do lado esquerdo aqui é um terreno em 2008, que todo mundo já conhece ali. Era o antigo terreno de um campinho de futebol, acho que ali na Eldorado, e que hoje, em 2018, ele é ocupado pela loja Avan, né? Então, a gente vê que a influência que existe nessas ocupações em terrenos que eram livres de edificações, né? E isso tem impacto, né, na qualidade do local, e essas consequências são sentidas ao longo do tempo, né? Nesse ambiente que ele tinha uma certa vegetação, ele era utilizado pelas pessoas nos finais de semana, né, em jogos de futebol, em ensaios de escola de samba que tinha ali, né? Era uma área muito utilizada pela população. Vamos, outro slide, professor.
Tá. Vamos passar passar agora para a discussão, né? Entender a cidade os problemas ambientais que causam a população, como o Christian falou, eles são muito suscetíveis ao uso de cada lote, né? E quando as pessoas começam a utilizar esses lotes de modo que não sigam as leis atuais do município, eles se tornam uns locais que podem causar uma certa poluição. O professor Nutti, em 2009, ele fez uma anotação que ele diz que não é a análise que não pode ser feita simplesmente somente no lote, mas no geral, né? No lote, na rua, na quadra, no bairro, né? Tudo isso tem que ser analisado como um dado importante sobre a utilização do lote, né? Então, aqui... esse regulamento, né, da utilização dos lotes, eu marquei que ele é regido através do Estatuto da Cidade, em que diz que todos os municípios acima de 20 mil habitantes, eles têm que ter um plano diretor que rege toda a questão de ocupação da cidade, e que ele deve ser revisado, no máximo, a cada 10 anos, né? Paranaguá, inclusive, está passando por um momento, né, de discussão da revisão do nosso plano diretor, né? E que, por causa da pandemia, não está sendo feitas as devidas audiências públicas, né? Que é o que está um dos casos que está impedindo o avanço da revisão do nosso plano diretor, né? Essa reflexão, deixa eu ler aqui, da urbanização que ocorre dessas ocupações regulares ou irregulares, né, podem ocorrer em graves problemas de níveis de poluição. Uma das maneiras, né, da gente pegar e combater isso, né, é utilizando o conceito do planejamento da paisagem, né? O que é o planejamento da paisagem? Pode utilizar na questão da ocupação dos espaços urbanos, né? Então, dois objetivos que eu vou citar aqui fazem parte dessa linha do planejamento da paisagem, que é a regulamentação do solo e dos recursos naturais. E a ocupação terá que ser de acordo com os princípios da ecologia.